Top 10 casos chocantes de pessoas que voltaram a viver depois de declaradas mortas. Nesta seleção estão em destaque os 10 casos chocantes de pessoas que voltaram a viver depois de declaradas mortas. Os filósofos e pessoas religiosas têm argumentado por séculos sobre se a morte realmente é um final da jornada para a humanidade. E a única forma de saber com certeza seria perguntar a alguém que já realmente morreu e retornou à vida. Confira 10 casos reais registrados de pessoas que tiveram uma segunda chance em suas vidas. Em junho de 2012, a família Santos, de Belém do Pará, foi atingida por uma tragédia indescritível quando Kelvis, de 2 anos de idade, foi declarado morto no Hospital Regional Abelardo Santos. O corpo de Kelvis ficou por mais de 3 horas em um saco funerário sem chances de respirar. Na frente de uma sala cheia de testemunhas, o pequeno Kelvis levantou e sentou-se em seu caixão no meio do funeral e perguntou: "Pai, eu posso ter um pouco de água?", deixando as pessoas que estavam de luto, aterrorizadas e esperançosas de um milagre. Tragicamente, Kelvis deitou-se e não mostrou mais sinais de vida. Apesar do pai ter socorrido criança, na unidade de saúde atestaram que a criança continua morta. O enterro ocorreu mais tarde daquele dia. Possivelmente, a história mais duvidosa na seleção é um conto popular irlandês que data do século XVIII, ainda que o bom povo da Irlanda determine que seja baseado na realidade. Trata-se de uma rica fazendeira chamada Marguerite McCall, que morreu de uma febre. Ela foi enterrada às pressas na cerimônia local. Devido aos seus dedos ainda inchados, seu marido não conseguiu remover seu valioso anel de casamento. O funeral foi concluído e Marguerite foi enterrada dignamente com cerimônia luxuosa. Os ladrões de túmulos locais, circulando como abutres em torno de um cadáver rico e fresco, cavaram o lugar para remover o anel dela por cortar o dedo. A história conta que a pobre Marguerite estava ligeiramente viva e acordou no meio do corte. Seus gritos histéricos assustaram os ladrões e alertaram o marido dela. Infelizmente para o Sr. McCall, a visão de sua esposa morta correndo em direção a ele, o sangue pingando, deu ao seu coração tal choque que ele caiu morto no lugar. Os irlandeses são tudo menos esbanjadores. Marguerite usou sua própria sepultura rasa para enterrar seu marido. Anália Bolter e seu marido, Fabian Veron, tinham escolhido dar o nome de Lucy Abigail para a filha. Pouco antes de o bebê nascer, o casal de Buenos Aires mudaram de ideia e decidiram dar o nome de Luz Milagros Veron. Os médicos não encontraram sinais de vida quando ela nasceu 3 meses prematura e tiveram a decisão triste de declará-la nascida morta. Luz Milagros tinha passado 12 horas dentro de um caixão lacrado no necrotério frio, mas deixou escapar um gemido e se moveu ligeiramente com a tampa do caixão foi aberta. Ela tinha sobrevivido contra todas as probabilidades. Carlos foi declarado morto em um acidente de estrada em 2007, depois que ele foi levado por médicos legistas ao hospital local antes que sua esposa fosse capaz de identificar o cadáver. Ansiosos para começar a condução da autópsia dele, os médicos começaram por cortar a carne no queixo de Carlos. 2 grandes pistas alertaram os médicos que esta não era uma autópsia regular. A quantidade de sangue fresco fluindo do queixo de Camejo era altamente irregular. Em segundo lugar, e mais evidente, o pobre homem começou a gritar. Carlos mais tarde meditou: "Eu acordei porque a dor era insuportável." A história é sobre a avó chinesa de 95 anos de idade, Li Shufeng. Li foi encontrada de bruços no chão de sua casa por um vizinho, que alertou o restante da família dela.
Sem encontrar sinais de vida e um corpo extremamente frio, a família começou os procedimentos tradicionais funerários de colocar-lhe em um caixão aberto para o período de espera de alguns dias antes do enterro. Esta tradição provavelmente salvou a vida de Lee, já que no dia seguinte, ela saiu do caixão e começou a cozinhar o jantar como se nada tivesse acontecido. O funeral da mulher russa de 49 anos de idade foi bem ruim. Ela foi declarada morta após uma doença pelos médicos e preparada para enterro. Como os parentes desesperados passaram por seu caixão, as orações deles em murmúrio a acordaram. Infelizmente, o horror de ser o convidado de honra no próprio funeral dela causou um catastrófico ataque cardíaco. Após ser levada de volta ao hospital, ela foi declarada morta, desta vez realmente. O garçom egípcio Andy, de 28 anos de idade, tinha sofrido um ataque cardíaco enquanto trabalhava e foi declarado morto pelos médicos. A médica, cujo dever era assinar o atestado de óbito, após descobrir que seu corpo estava ainda quente, ela percebeu que Al-Nubi estava ainda vivo. Depois de abrir 2 frascos de sais de cheiro, um para acordar Al-Nubi e outro para sua mãe, que prontamente desmaiou após ouvir as notícias, as pessoas que estavam de luto foram alertadas e o funeral foi transformado em uma festa de improviso de boas-vindas para o desnorteado Al-Nubi. O caso é de Walter, de 78 anos de idade, de Mississippi. Em 2014, o septuagenário foi confirmado estar clinicamente morto por uma enfermeira encarregada de seus cuidados. Um médico legista foi enviado para a casa de Williams para recolher o corpo, e após verificar que não havia sinais de vida, os médicos prepararam para transferir o cadáver ainda quente para um saco de corpo. No entanto, o pensionista corajoso começou a chutar e lutar contra o saco. Ao ouvir seu peito, a enfermeira descobriu uma batida de coração que não tinha estado presente antes. Um quarto de hotel em Zimbábue foi a cena de um incidente completamente infeliz para a profissional do sexo Mandlo e seu convidado para a noite. Mandlo tombou ao chão e parecia estar morta para todos. Olhando fixamente em horror o cadáver e percebendo a situação, o cliente fugiu pouco antes que os policiais chegaram. A polícia começava a selar Mandlo em um caixão de aço. A prostituta acordou e gritou: "Você quer me matar?" Em novembro de 2011, Nastya Steblitskaya compareceu ao hospital para visitar a mãe dela, Lyudmila, que tinha sido vítima de um recente passou mal. Ela foi devidamente informada que sua mãe tinha morrido mais cedo daquele dia e que o corpo tinha já sido transferido ao necrotério, que estava então fechado para o final de semana. Na compreensível reação, Nastya deixou o prédio correndo e gritando após ver sua mãe felizmente passeando pelos corredores do hospital. Para completar, no ano seguinte, Lyudmila foi novamente declarada morta por várias horas antes de ser revivida. É quase como o truque mais traumático. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa estar recebendo nossas notificações de novos vídeos no canal.